A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 18. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Aqui nós temos um valor, uma importância que Deus dá para os justos, para os sábios, para as pessoas honestas. Deus se preocupa, Deus controla, Deus cuida, Deus zela por nós, porque Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos pó e que as tentações são grandes e que muitas vezes nós podemos escorregar e cair. Nós podemos tropeçar, nós podemos nos desviar. E Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem. Inclusive, quando o amor está exagerado, quando o ódio está exagerado, porque existem coisas erradas que são feitas em nome do amor. E sim, o ódio todo mundo entende, mas às vezes as pessoas também querem fazer justiça porque estão movidas por ódio. Então esse versículo aqui é muito importante. Ninguém sabe o futuro. Basta a cada dia o seu mal. Não tem como tu prever o futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas Ele cuida de nós. Ele nos protege de nós mesmos. 2. Pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura. E de repente, elas morrem. Então, se não for Deus para nos controlar, nos cuidar, nos sustentar, nos fortalecer, nos abençoar, o que seria de nós? Estaríamos perdidos. 4. Mas, enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Eu já tenho comentado com vocês de que o que adianta ser um leão, mas ser um leão morto? Já um cão, mesmo sendo cão, estando vivo, ele tem alguma serventia, alguma utilidade. Então, o que a gente deve pensar? Que há valor na vida, há esperança na vida, há oportunidades na vida. Nós devemos valorizar a vida. Porque depois de morto, um leão não é mais nada, é só um leão morto. Isso também se aplica às pessoas. Esse é um pensamento, é um ditado, é um provérbio que nos faz entender que é melhor tu viver o hoje
É melhor tu aproveitar, desfrutar, usufruir do que Deus tem te dado hoje com um coração grato e humilde, do que tu ficar pensando em coisas que já passaram, que não existem mais, ou desejando coisas no futuro que tu nem sabe se tu vai viver. Tu nem sabe se realmente vão acontecer. Então, viva o dia de hoje. Aproveita a vida hoje. Porque o que adianta um leão morto? 5. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo. Isso aqui é muito importante. O mundo dos mortos não é o mundo dos vivos. Por isso que há o mundo dos vivos e há o mundo dos mortos. E a Bíblia ensina, a Bíblia explica, a Bíblia instrui a respeito disso. Mas o ser humano, pecador, enganador, mentiroso, ensina errado. Tu não deve acreditar que há comunicação entre vivos e mortos. O que ocorre são espíritos malignos, espíritos caídos, anjos caídos, demônios, que acompanham as pessoas desde o seu nascimento, e eu posso até dizer, desde a sua concepção, e sabem detalhes, e se passam por familiares para enganar. A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos. Ele trabalha no oculto, ele trabalha nas trevas, na mentira, no engano. Então, prender uma pessoa pela saudade do seu ente querido, prender essa pessoa porque ela espera rever aquele familiar, enfim, é a artimanha, é a astúcia do erro. E aqui tá bem claro, nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre Abraão e Lázaro, que era um rico e um leproso, e que o rico morreu e foi para o inferno. E Lázaro teve uma vida muito sofrida aqui, e quando morreu foi para o seio de Abraão, né? E quer dizer, foi para o céu, foi para o paraíso, para a presença de Deus. E o rico falava pro Lázaro: avisa lá os meus parentes que para eles não fazer a mesma coisa que eu fiz, porque senão eles vão vir para cá, eles vão sofrer. E aí ele diz: não, mas não tem comunicação, não tem como avisar eles. E aí ele ainda fala: pai Abraão, molhe uma gota, me dá uma gota para essa chama parar de me queimar, para esse sofrimento todo. E ele diz que não podia fazer isso, porque não havia comunicação. E que se as pessoas não ouviram ele quando estavam vivas, capaz que agora, depois de morto, ia ouvir. E ele fala uma coisa muito importante: eles têm a lei e os profetas. O que quer dizer? Que a palavra de Deus nos ensina que se a gente erra por ignorância é uma coisa, mas a partir do momento que tu ouviu, que tu foi ensinado, que tu foi aconselhado, instruído, e tu continua errando, aí tu já não é mais inocente. Aí a tua ignorância já não pode ser colocada como desculpa ou defesa. Eu não sabia, eu cometi esse erro porque eu não sabia. Pois bem, ao homem, ao ser humano, está destinado viver uma vez e morrer. E depois disso vem o juízo. Quem está no mundo dos mortos não se comunica com os vivos.
Os mortos morreram. Os vivos é que tem que dar conta da vida, das questões, das decisões, das escolhas. Eu não posso interceder por um morto. A Bíblia diz que isso não pode ser feito. Aí tu diz, mas eu aprendi assim. Pois aí que tá, é o que eu tô dizendo. Por que que este canal chama a Bíblia diz? Tu quer saber o que a Bíblia diz ou que a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa W diz? Eu quero saber o que a Bíblia diz, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se Deus, através da Bíblia, está dizendo que nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo, eu creio, me basta. Mas a Bíblia também diz que quem ensina errado vai pagar caro, porque tirou pessoas do caminho, porque não entrou, não vai entrar no céu e ainda atrapalhou que outros entrassem. Então é muito sério essas doutrinas, esses ensinos de engano, de demônio, que só querem uma coisa, perverter o coração das pessoas e ensinar as pessoas a se desviarem. O que a serpente fez no Éden? Falou para Eva, não vai morrer, capaz, não vai morrer nada, não foi bem isso, não era assim. E o que aconteceu? Ela escutou a conversa da serpente e levou o fruto para o marido, e o marido comeu. Então as pessoas aprendem coisas erradas e vão ensinando essas coisas erradas e vão comprometendo gerações. E esse é um dos meus objetivos de vida, falar a verdade e destruir, desfazer, tornar sem efeito o espírito de engano, porque a Bíblia é a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é outra coisa. Tu não adianta tu pedir para esse, para aquele. Não, só tem um caminho, é o Senhor Jesus. Tu quer te salvar? Não são as tuas obras, é o Senhor Jesus. Não é o que tu faz ou o que tu deixa de fazer. É a salvação no Senhor Jesus. 7. Portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Viva a vida do melhor jeito que tu puder e conseguir, sabendo que Deus é que te abençoa. Tenha um coração grato, viva a vida da melhor forma possível. 8. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. O que quer dizer? Que nós precisamos de alegria, precisamos de unção em todo o tempo, diariamente. Devemos nos esforçar para sermos gratos, para vermos tudo como um milagre, como uma dádiva, como uma graça, como um presente merecido de Deus. Se tu tiver essa postura diante da vida, tu vai ser alegre, tu vai ter unção, tu vai ter alegria de viver. Mas se tu olhar para os problemas, se tu ficar murmurando, se tu ficar te queixando, se tu olhar para o lado e achar que a grama do vizinho é mais verde que a tua grama, sabe? É uma postura, é uma atitude, é uma decisão diante da vida de ser como Deus quer que nós sejamos. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, precisamos cultivar a alegria e a gratidão, a bondade, as boas ações, uma mente renovada, transformada, positiva. 9. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu.
sabemos que ele teve muitas esposas, né? Muitas mulheres. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos, não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento e nem sabedoria. E é para lá que você vai. O que quer dizer? Que o que tu escolher, decidir aqui nesta vida, vai determinar o teu destino depois da tua morte. Foi o que o Senhor Jesus falou por ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estavam aqui, na terra, no tempo presente. Mas o Senhor Jesus disse, como ele confessou a sua fé naquele momento anterior à sua morte, ele ganhou a salvação. Ele teve fé. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, as nossas circunstâncias aqui na Terra, a nossa realidade aqui na Terra, vai determinar o que a gente vai viver na eternidade. Por isso, não devemos perder tempo. Temos que fazer as coisas conforme a nossa força. Tudo quanto te vier à mão, tudo que aparecer para ti, tu deve fazer de acordo com a tua força. Faça o melhor que puder. Faça o melhor que puder. Quem faz bem feito, faz uma vez. Quem faz mal feito, faz 2 vezes. Só que em relação à nossa salvação, à nossa eternidade, a gente não tem tempo para errar. Nós devemos confiar na palavra de Deus e entregar nossa vida, nosso coração para o Senhor Jesus. Porque é isso que vai nos salvar e nos dar vida eterna. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. 11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre ficam ricas. Notei que as pessoas mais inteligentes nem sempre têm o que comer. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Sim, estamos sujeitos. Tudo pode acontecer. Mas a nossa vida está escondida em Cristo. Somos guardados. Somos ovelhas desse rebanho. E o bom pastor cuida de nós. 13. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade. Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. Temos falado sobre isso, essa dicotomia, né, entre sabedoria e força, entre a inteligência, vamos dizer assim, e o poder e a autoridade.
Sabemos que há, sim, homens sábios e homens fortes. Sabemos que Davi era um homem de guerra e Salomão era um homem sábio. Então também a gente vê aqui isso. Salomão não precisou guerrear para manter seu reino. E Davi teve que lutar muito. Então, existem situações em que tu precisa usar a força, né, as armas de guerra, mas a palavra de Deus nos diz que a sabedoria é superior a tudo isso. 17. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Exatamente isso. Nós precisamos de sabedoria para entrar numa guerra, para entrar numa batalha, para entrar numa discussão, para construir uma família, um relacionamento, para trabalhar. A sabedoria, ela é, vamos dizer assim, o pano de fundo para tudo na nossa vida. E sim, homens e mulheres sábios são mais valiosos do que guerreiros. Sabemos que guerras muitas vezes são feitas nos gabinetes, nas reuniões. E quem vai lutar são soldados. Esses são os que morrem, né? Então, sim, é melhor decidir as coisas com sabedoria para não precisar entrar com a força, com a violência, com armas de guerra. O que nós aprendemos hoje com esse capítulo de Eclesiastes? De que os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Que tudo está oculto no futuro. Só Deus conhece o futuro, porque Deus é eterno. Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Em todo tempo sejam alvas, limpas, puras as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Melhor é a sabedoria do que a força. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Precisamos estar preparados para responder com sabedoria a todos aqueles que buscarem uma direção, um caminho, um conselho para a salvação, para encontrar o Senhor Jesus.